Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E nesse canal aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual ou qualquer outra coisa que serve para nosso crescimento como pessoas, como seres humanos. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a espera, né? Sobre como é difícil às vezes a gente esperar o tempo das coisas. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, no nosso tempo, do nosso jeito. Nós somos tomados por ansiedades, querendo que os nossos sonhos se realizem logo. A gente às vezes fica se comparando com outras pessoas que conseguiram coisas que nós ainda não conseguimos. E essa semana eu tava refletindo muito sobre isso, sobre essa questão da espera. E eu não sei se foi coincidência ou não, ou foi confirmação ou não, mas já havia um tempo que eu queria gravar um vídeo sobre o tempo das coisas. Eu acredito que alguns dos meus vídeos anteriores, antigos, eu já posso ter falado sobre isso, eu já posso ter comentado algo sobre isso, mas a vida, ela é movimento, ela vai se atualizando, mas como eu venho trazer também um pouco da palavra de Deus sobre isso, a palavra de Deus, mesmo que ela tenha sido escrita há muito tempo, ela é sempre atual. E mesmo que eu leia hoje um trecho aqui da Bíblia, um versículo da Bíblia, hoje eu vou ter uma inspiração. Se eu ler essa mesma palavra daqui a uma semana, daqui a um mês, essa palavra também vai trazer outros sentidos. Porque a nossa vida vai mudando, nossos sentimentos vão mudando, nossas experiências vão mudando. E a palavra do Senhor, ela se encaixa perfeitamente em cada tempo, em cada realidade que a gente vive, tá? Não somos nós, não é a palavra, assim, explicar melhor, né? Não é a palavra que deve se adequar ao nosso viver, entenda. Ela faz sentido para o nosso viver a partir do momento que a gente vai vivendo experiências, não é nós que devemos nos adequar à palavra de Deus. Quando eu digo a palavra nos adequa, eu quis dizer que a palavra ela vai trazendo sentido para as nossas experiências humanas, que são diferentes, mesmo que a palavra seja a mesma, sabe? Seja o mesmo ponto ali, seja o mesmo lugar, o ponto e a vírgula, tá? Só melhor dizendo. Então, voltando, essa semana, como eu falei, não é possível, deve ser confirmação, porque já tava dentro de mim falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do tempo, da espera, de trazer essa passagem que eu vou ler daqui a pouquinho pra vocês. E aí, durante a semana, eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, uma pessoa do meu lado falando sobre isso, eu olhando as redes sociais, tinha uma frase falando sobre isso, falei, gente, sabe como quando você pensa em algo e parece que você tá atraindo isso? Parecia isso, eu pensei sobre isso, tava refletindo sobre isso, e durante a semana, durante os dias, isso que eu estava pensando, essa palavra, essa passagem, aparecia em tudo que era canto, gente. Parecia, não, falei, não, é confirmação, vamos lá falar sobre isso. Vamos fazer um vídeo sobre isso. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje, para introduzir essa conversa, está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, tá? Eu vou ler aqui esse versículo para vocês, essa passagem, que diz assim, o título, um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou, perdão. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Não é? Então, tá aí essa passagem no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E a intenção aqui não é falar exatamente de cada versículo, mas ele abrange a questão realmente do tempo, que é um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Nós nascemos, tivemos lá a nossa data, né, que a gente nasceu, a data, o horário, o dia, o local onde nascemos, e também vai ter o dia que a gente vai sair deste mundo, né? Normalmente quando uma pessoa falece, tem lá a estrelinha representando a data que nasceu e a cruzinha representando a data que faleceu, que saiu deste mundo. Não, então há um tempo, né? E tem pessoas que, às vezes a gente pensa, poxa, tem pessoas que viveram por tão pouco tempo, tem crianças que nascem e vivem ali só um mês, tem pessoas que vivem só por 12 anos, por 17 anos, por 30 anos, por 40 anos. O tempo de vida de cada pessoa é diferente, você já tira por aí, né? Às vezes eu analiso sobre isso, eu estou com 34 anos e eu tenho hora que eu paro e penso, poxa, tem pessoas que nasceram depois de mim, vieram para essa terra depois de mim e já se foram, e eu ainda estou aqui. Por que eu ainda estou aqui? Deve ter um propósito, deve ter um motivo que eu desconheça, porque a gente não tem o controle de tudo da vida. A vida não está em nossas mãos. Você percebe que, mesmo que as pessoas não creiam, né, em Deus, enfim, é perceptível que há algo muito maior do que a nossa própria existência, há algo muito maior do que a gente consegue perceber a olhos nus, né? Então,
Às vezes eu fico refletindo, por que eu ainda estou aqui? Eu tenho 34 anos. Porque tem crianças que são pessoas que só vivem até os 5 anos, até os 6 anos. Ainda que seja muito doloroso toda a situação para a família, há um propósito além do que nossos olhos podem ver, além do que nosso entendimento pode compreender. Não é? Então, falando sobre o tempo disso, já tira por aí sobre a questão do tempo da nossa vida. E o que é que a gente está fazendo da nossa vida, desse tempo, desse intervalo entre o nascer e o morrer? O que é que se passa na nossa vida? Há muitos mistérios. Então, eu aproveito esse gancho para convidar vocês a, por mais que tenhamos problemas e dificuldades em nossas vidas, a vida é um dom, a vida é um presente. E ainda hoje eu vi uma mensagem que dizia assim: se você enxerga a vida como oportunidade, assim será feito. Mas se você só enxerga a vida como dificuldade, como problema, assim também será feito, porque vai de acordo com o seu olhar, com a sua perspectiva, tá? O que a gente acredita, o que a gente imagina pode acontecer. Essa semana passada também, na escola que eu trabalhava, semana passada não, umas 2 semanas, né, antes da Semana Santa, um professor, ele era professor e ele também era pastor. E aí, no momento antes da aula, que teve ali no pátio da escola, uma mesa posta com pães representando o corpo de Cristo, a ceia de Cristo, né, a última ceia. E aí ele falou que, ele fez um comentário, que ele trabalhava naquela escola por X tempo, só que ele precisou se afastar porque ele teve CA, mas que ele foi curado. E antes dele dizer que era pastor, ele falou bem assim: eu tive CA, mas eu fui curado, eu venci o CA e saí e tal, sou pastor. Aí quando ele falou eu sou pastor, eu falei, tá aí. Antes dele falar que ele era pastor, eu percebi que pra vencer um CA, ele teve uma postura diferente. Aí quando eu falei quando ele comentou que ele era pastor, eu pensei logo, isso contribuiu para a cura dele. Não porque as pessoas que não é pastor, pastora, ou não tem algum tipo de fé em Deus, alguma religião, não sejam curados, não é isso que eu quero dizer. Mas normalmente as pessoas que creem em Deus, normalmente essas pessoas ela conseguem ter uma perspectiva diferente, elas sabem lidar melhor, digamos assim, com a dor, com o sofrimento. Elas conseguem, a partir do que ela crê, normalmente as pessoas que recebem um diagnóstico difícil, o fato como ela recebe aquilo, claro que de primeira ninguém vai ficar feliz, recebe um diagnóstico como esse, e eu digo, ai, tô feliz, não. Não, claro que isso abala, claro que isso mexe com as estruturas, claro que isso não é bom, no primeiro momento a gente se desespera, é natural. Mas no decorrer do tempo, do tratamento, a forma como a pessoa reage, a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa lidar com aquilo pode contribuir para a sua cura ou não. Então, quando ele falou assim, eu sou pastor, eu falei, isso contribuiu muito, tenho certeza que isso contribuiu muito para a cura dele, porque com certeza ele usou muito da fé. Mas não estou dizendo que todas as pessoas que têm fé, só aconteceu isso porque ele tem fé, tá, gente? Não me interprete mal. Eu só quero dizer que eu acredito que isso contribuiu muito para a cura dele. Mas para não fugir muito do tema que eu tirei aí, né, um recorte, porque a gente vai falando e vai vindo outras coisas que também fazem sentido. Voltando sobre o tempo das coisas. Vou dar um tempo aqui, porque tá passando o rapaz da fruta. Ele vai ficar gritando aqui, tá? Vou dar só um corte aqui rapidinho, esperar ele passar e eu já volto. Pronto, gente, voltei. O rapaz da verdura parou bem aqui na porta de casa, e minha mãe foi, alguns vizinhos foram, se consideraram bem aqui na frente, tava muito barulho, muita conversa. E essa aí no vídeo precisei dar uma pausa agora, precisei dar uma pausa, agora eu vou retomar, tá? Onde nós estávamos. Então, falando aí, pegando só pra finalizar um pouquinho desse assunto do pastor, que falou da doença dele, então perceba que ele viveu o tempo dele de estar com aquela doença, e depois passou, agora está no tempo de cura, de aproveitar melhor a sua vida. E eu tenho certeza que hoje ele vive com uma mentalidade muito diferente pós essa questão da sua enfermidade. Algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, por exemplo, né, figuras bíblicas, por exemplo, demoraram anos para conseguir algumas coisas. Não é lá o pessoal do deserto, 40 anos, mas muito por conta da murmuração. Isso é um ponto muito importante a ser dito. Quando a gente murmura, quando a gente reclama sobre certas coisas, reclamar no geral, eu costumo dizer que reclamar traz a vida. Então, eu ouvi o padre Marcelo Rossi diz: quem canta, reza 2 vezes. Então, quem murmura, a palavra tem muito poder, gente. Então, quem murmura é como se estivesse clamando aquilo novamente também para sua vida. Então, isso é bíblico, né? Então, isso realmente é bíblico. Então, pelo povo do deserto, estava reclamando o tempo todo, algo que deveria ser, chegar à Terra Prometida deveria ser em curtíssimo tempo, mas por conta da falta de fé, da falta de perseverança, de esperar o tempo do Senhor, o tempo certo para as coisas acontecerem, por murmurarem, acabou atrasando aí a chegada até a Terra Prometida e muitos nem entraram. Por 40 anos. Tem a história lá de Rebeca, né, que Rebeca também esperou 7 anos para poder casar.
Enfim, o tempo das coisas, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Claro, isso não quer dizer que a gente não deve fazer a nossa parte, nós devemos fazer a nossa parte sim. Não é porque, vou esperar o tempo de Deus, então vou ficar de braços cruzados. Não, também não é assim. Nós devemos plantar, como a própria palavra fala, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então a gente tem que ter sabedoria para saber o tempo de cada coisa. Então talvez esse seja o momento de você estar plantando. Não chegou ainda o que você quer, o que você gostaria, mas continue plantando, continue estudando, continue fazendo, planejando, tirando do papel, fazendo o que é de sua parte fazer e espere o tempo das coisas acontecer. Eu lembro que antes de eu fazer universidade, passar no vestibular, eu lembro que toda vez que eu fazia vestibular e não passava, eu chorava horrores, eu me sentia burra e não dava certo. Eu ficava sem entender o porquê não acontecia, já que eu estudava, já que eu fazia sim a minha parte e orava e não estava só esperando o tempo de Deus, mas estava fazendo a minha parte. E eu não passava. E quando menos eu imaginei, quando eu achei que eu não ia passar, eu fiz o vestibular já desanimada. Tem um testemunho que eu coloquei sobre isso, que no vestibular que eu passei, eu li a palavra de Deus sobre aquele evangelho da rede, que o Senhor fala, lança a rede mais uma vez. E eu trazendo aquilo pra minha realidade, eu não queria fazer vestibular, porque eu estava cansada de receber, não. E olha que eu só tentei 3 vezes, tá? Tem pessoas que tentam 7, 8, 9, 10, tanto pra vestibular quanto pra concurso. E aí eu estava cansada já, só na terceira vez. E eu falei, eu tô desanimada, não vou fazer. E aí eu li aquela palavra, lance a rede mais uma vez. E aí eu tentei o vestibular mais uma vez, e foi dessa vez que eu passei. Eu chorei horrores de felicidade, eu lembrei dessa palavra. Eu acreditei que aquela palavra realmente foi pra mim. Mas teve um tempo certo. E aí quando eu entrei na universidade, eu vi o tanto de desafios que eu enfrentei. Gente, não foi brincadeira. Faculdade, universidade pública, tiveram muitos desafios, coisas que eu encontrei lá, pessoas de diversos pensamentos diferentes, diversas crenças, pessoas difíceis, pessoas com maldade no coração, pessoas egoístas. Eu enfrentei muitos desafios em todos os sentidos. Professores difíceis, que ali você via que não estava ali às vezes para ajudar o aluno, mas para perseguir, enfim, tanta coisa negativa, muitas coisas positivas também, tá? Eu vivi na universidade, mas eu enfrentei muitos desafios. Então eu percebi que se eu tivesse talvez passado antes, desde a primeira vez que eu tentei, talvez eu não ia suportar. Eu não ia aguentar, porque já foi desafiador viver naquele momento. Imagina se eu tivesse passado antes, gente, eu não ia estar pronta. Então, claro que a gente não está pronta 100% para tudo na vida, mas tem momentos que se a gente ter o que a gente tanto quer, a gente não vai aguentar. A gente não vai dar conta da graça do que a gente quer, a gente vai acabar jogando fora. Já falei isso também em outros vídeos, a gente não tá pronto, ainda que não precise estar 100% pronto. Tem épocas da vida que a gente não tá pronto nem 15% para receber aquilo que a gente quer, porque a gente não vai dar conta, a gente não vai saber cuidar, a gente vai desperdiçar, vai jogar graça fora. Ainda tem disso. Então talvez seja o momento de você plantar. Então, quando você planta ali uma semente, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que ter paciência para esperar aquela planta crescer. A planta deu fruto, deu a flor, deu fruto, mas você ainda não pode arrancar, você tem que esperar ela amadurecer, porque se você tirar aquela fruta antes do tempo, gente, não vai ser saborosa, não vai ter o mesmo sabor. Sabe, da nossa vida, eu costumo comparar a nossa vida muito com a natureza, com esse plantar da semente, esperar a árvore nascer, esperar a árvore dar o fruto e saber esperar a árvore, o fruto amadurecer, pra gente ter o sabor como é. As coisas de Deus são assim. A vida é igual às estações do ano. Há tempo de sol, como tá agora, o dia tá lindo, tá ensolarado. Mas daqui a pouquinho vai chegar o tempo de chuva, do inverno. E esse inverno é necessário para que a planta realmente ela se revigore, né? No outono as folhas caem, vem o inverno, fica tudo soltado, né? Daqui a pouco ela floresce novamente. Gente, então a nossa vida é assim. Há um tempo determinado para cada coisa. E é importante, por mais que a gente não entenda, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil esperar, porque não é. Mas quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para esse plantar da semente até o tempo de dar o fruto, você vê que as coisas são perfeitas. Ainda que haja aquela ansiedade, ai meu Deus, quando é que vai acontecer? E quando acontece no tempo de Deus, você vê que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso. Mas quando a gente tá com pressa, se a gente, na nossa afobação, na nossa ansiedade, a gente vai lá e tenta adiantar as coisas, a gente tenta, por nossa própria conta, adiantar os processos, você percebe que vai dar errado, dá errado, ou então não tem o mesmo sabor. Qual a diferença? Gente, você pegar uma fruta verde, do que a diferença de você comer uma fruta verde, que talvez ela esteja azeda, esteja amarga, você come ali, você vê que não é gostoso, você acaba jogando fora, porque você pegou aquele fruto no tempo errado. Mas quando você pega o fruto no tempo certo, maduro, você come aquele fruto, você saboreia, você percebe que tem um sabor diferente, sabe? Então, por mais que seja difícil, seja desafiador esperar as coisas acontecerem na nossa vida, mas quando ela acontece no tempo certo, no tempo que tem que ser, você percebe que é diferente, é gostoso, é saboroso viver as coisas no tempo certo, tá certo? Então a palavra de Deus fala assim também: espera no Senhor e faz o bem, não invejem quem prospera em suas empresas, tá? E aí vem a questão da comparação. Tem pessoas que talvez já conseguiu coisas que você ainda não conseguiu, aí você fica com inveja. Não precisa disso, a palavra de Deus vem falar: há um tempo certo para cada coisa, não invejes quem prospera em suas empresas. E muitos que prosperam, às vezes, prosperam de forma errada. Não tô dizendo também que todo mundo que prospera tá roubando, tá dizendo coisa errada, tá? Não. Mas muitas vezes prosperam fazendo coisa errada, fazendo o tempo
tentando ali do seu jeitinho. Não é um jeitinho brasileiro, que às vezes não é um jeitinho tão positivo de ser. Então, a palavra de Deus vem dizer, espera. Enquanto você espera, faça a sua parte. Enquanto você espera, você faça o bem. E durante essa espera, você acha que você não vai aguentar, mas Deus fala também, né? Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. O momento de espera é um momento de você fortalecer também a sua fé. É um momento de você amadurecer. É um momento de você se preparar para receber aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto deseja, se for realmente de acordo com a vontade de Deus. Porque eu concordo também que em alguns momentos da vida, a gente precisa ter sabedoria. Se aquilo que a gente quer, se aquilo que a gente insiste é para ser nosso. Porque eu li um livro que a autora falou algo muito interessante. O tubarão, eu trouxe o exemplo do tubarão. O tubarão, ele é uma potência, né? Ele é um animal forte, ele é um animal ali dentro do habitat dele, dentro do mar. Ele é uma potência de animal, ele, né, dá medo, ele é perigoso. Mas se você pegar o tubarão e você colocar ele na areia, no deserto, ele vai perder a vida em questão de tempos, de poucos minutos. Por quê? Ali não é o habitat dele, não faz parte da essência dele, não faz parte da natureza dele estar no deserto, e sim dentro da água. Então a gente também tem que ter essa sabedoria de perceber aonde nós estamos. Não é que nós quase não sai. Não é que nós não somos capazes. Não é que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, não é isso. Não é essa a questão de não ser capaz de fazer algo. Mas é a questão de, às vezes, aquilo não ser realmente pra gente, porque não faz parte da nossa natureza. Então, talvez nós estejamos querendo coisas, forçando coisas que não faz parte do nosso habitat, que não faz parte da nossa natureza. E por isso que não acontece, e você fica aí se frustrando, se achando a pior pessoa do mundo. Repare se aquilo que você está, o ambiente que você está, faz parte do seu habitat. Talvez seja para você estar, só um exemplo, tá dentro da água e você está no deserto. Talvez seja para você estar no deserto ali, o camelo que é resistente ao deserto, e você vai colocar o camelo dentro do mar, não vai dar certo essa troca. O tubarão vir pro deserto e o camelo ir pro mar, não vai dar certo, porque não faz parte da natureza. Não é ali que a força de cada um vai ser potencializada, porque eles estão fora do seu habitat natural. Então, observe também se talvez não seja isso. Observe se talvez você não esteja num habitat que não é seu, onde suas potencialidades não vão ser desenvolvidas. Tá certo? Esse vídeo já está em 21 minutos, ficou muito longo. Se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário, deixa um joinha, um coração, comente o que você achou dessa partilha. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor nos dê sabedoria para saber quando nós devemos perseverar, quando nós devemos mudar a rota, mudar de local, que o Senhor nos dê a sabedoria para saber esperar o tempo certo de cada coisa e nos dê a força para continuar trabalhando em prol dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tá? E tudo é possível para Deus, nada é impossível. A gente só precisa saber também o momento certo de cada coisa, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.